Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria, que bom estarmos juntos. Você não fica imaginando a alegria do Frei Rinaldo e de toda a nossa equipe por essa oportunidade de entrar na sua casa, no seu santo abençoado lar. Sabe por quê? Porque você tem bom gosto, porque você quer saúde, porque você quer alegria na sua casa, você quer paz, você quer cuidar bem da sua casa e de toda a sua família. Por isso que existe o Vida e Saúde, essa união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, minha gente, fé e medicina caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso, eu e você. Sabe por quê? Porque informação nunca é demais, né? O nosso cérebro, ele consegue reter e guardar o máximo de informações. E hoje nós queremos entregar para você essas informações sobre um tema relevante e em que o brasileiro está cada vez mais aumentando o índice de diabetes. Isso mesmo, diabetes. Por isso que já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Danilo Vilagelin, ele que é médico, professor, doutor de endocrinologia e metabologia da PUC Campinas, também diretor do Centro de Pesquisas Clínicas São Lucas do Hospital da PUC Campinas. Aceitou nosso convite para falar sobre diabetes, pâncreas, insulina, glucagon, isso, quantos assuntos, quais são as taxas, qual o índice, como lidar com o açúcar, por que o açúcar é tão vilão, como defender, como que a gente pode substituir, como a gente pode ter uma vida saudável, como se prevenir aí de adquirir uma diabetes tipo 2, porque de tipo 1 era assim. A gente vai entender tudo isso hoje, viu, gente? Por isso que é importante você ligar, você participar pelo 19 3871 9620, 19 3871 9620. Ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha, o assunto de hoje é diabetes, nos diz respeito a todos, gente. Diabetes, assim, a gente vai aprender hoje que também vai depender muito da nossa qualidade de vida, nosso jeito como nos colocamos diante da vida, exercício, alimentação, tudo isso vai ter influência direta sobre diabetes. A nossa super equipe, super time, é claro, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Danilo sobre o tema de hoje, diabetes. Sejam todos bem-vindos. Estamos também ao vivo pelas redes sociais, Marina? Estamos ao vivo também? Ao vivo também pelo Facebook, então pode compartilhar o link aí, porque queremos atender você pelas redes sociais, pelo Facebook da Rede Século XXI. Vamos à matéria. Mais de 11 milhões de brasileiros têm diabetes e 1/3 deles não sabem que estão com a doença. No ranking mundial, o Brasil ocupa a 4ª colocação. E você, já fez algum exame para saber se tem diabetes? Veja mais informações. Segundo estudo realizado pela Federação Internacional de Diabetes, a doença continuará avançando daqui 20 anos e serão mais de 19 milhões de casos no Brasil. Para o especialista, o estilo de vida da população é um dos principais fatores do crescimento da doença. A população está ficando mais obesa, os pacientes estão ganhando peso, então isso é, acho que, o grande fator, principalmente para o diabetes do tipo 2. Então nós estamos ganhando peso, comendo mais, fazendo menos exercício, os hábitos de vida estão ficando ruins. Não é possível controlar diabetes somente com a alimentação adequada. Para casos pontuais, mas normalmente ao diagnóstico, o que se recomenda é que, além da mudança no estilo de vida, na alimentação, atividade física, a medicação tem que ser introduzida. Claro que posteriormente, se o paciente tiver uma perda de peso adequada, é possível em alguns casos, desde que recém-diagnosticados, que haja uma reversão do quadro. A questão emocional, ela pode desencadear a diabetes? Desencadear não, tá? Muita gente acha que o estresse, fatores emocionais podem desencadear o diabetes. A gente sabe que basicamente esses fatores são muito importantes no controle da doença. Então, pacientes que estão passando por um período de estresse muito grande, emocional ou às vezes estresse físico, o organismo tende a reagir disso de uma forma inadequada e o controle da doença nesse período fica muito mais difícil. Lembrando que nós estamos falando de pacientes com diabetes do tipo 2. Os diabéticos do tipo 1, que são as crianças e adultos jovens, esses a mudança do estilo de vida continua sendo importante, mas o tratamento é insulina e, pelo menos por enquanto, não existe outro tratamento. Muito bem, essa matéria é muito bem feita, muito bem montada, muito bem ilustrativa aí para darmos início ao nosso bate-papo. Mas agora é hora de acolher o Dr. Danilo Vilagelin, médico,
professor endocrinologista. Doutor, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Muito obrigado, boa noite a todos os telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Que maravilha. O senhor já esteve aqui algumas vezes, o senhor já tem carteirinha aqui no Vida e Saúde. Já temos carteirinha, é um programa que eu gosto muito, todo mundo está acompanhando e vem prestar um serviço à comunidade, então é sempre um prazer estar aqui. É muito bom, porque é justamente isso que o senhor falou, doutor. Justamente estamos aqui para prestarmos um serviço à comunidade, à sociedade, principalmente na informação, espiritualidade, medicina. Está aqui o doutor Danilo. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto de hoje, diabetes, está aqui. Então é a nossa oportunidade para a gente aprender sobre o tema. Doutor Danilo, é verdade, está crescendo o número de diabéticos no nosso país, doutor? Sim, isso é verdade, infelizmente é verdade. O que acontece hoje em dia, não só no nosso país, mas no mundo, mas existe uma epidemia da obesidade. E a obesidade é um fator de risco muito grave para o diabetes. Entendi. Então hoje a gente anda menos, a gente faz menos exercício e a gente come mais e come errado também. Então isso são fatores que propiciam o aparecimento do diabetes mellitus tipo 2. Entendi. O que é, doutor? A gente sabe, ok, nós temos nosso aparelho digestivo, né? A gente vê lá os nossos olhos, eles são atraídos aí por aquele açúcar, né? Pela alimentação, enfim, seja numa fruta que tenha frutose, enfim, doces, sobremesa, sucos, tudo tem massas, macarrões, arroz, tudo leva. A gente precisa de energia. Sim. A gente precisa de energia, portanto, a alimentação vai nos trazer energia. Como é que ela é processada e por quê? Como é que ela vai se transformando, doutor, assim, que pode chegar assim a um quadro de diabetes? Então vamos tentar explicar. Diabetes é uma doença que tem um espectro grande. Existem dois tipos mais frequentes. O diabetes tipo 1, que predominantemente acontece na criança. A pessoa já nasce com ela? Ela nasce com uma predisposição genética. Okay. Ela tem um risco genético que herdou do pai e da mãe. Entendi. E existem fatores ambientais que vão funcionar feito gatilhos para desencadear o diabetes, nesse caso. Do tipo 1? Geralmente é na criança, que não tem relação com a obesidade. Mas tem relação com a alimentação? Não. É a predisposição genética. É a predisposição genética, mas fatores ambientais que vão deflagrar esse diabetes tipo 1. Porque o pai ou a mãe tem um risco genético, não precisa ter a doença, mas tem um risco genético para desenvolver. Já trazem consigo essa carga genética. Talvez o pai traga um pouco, a mãe traga um pouco, no filho o risco é maior. Então o filho tem uma tendência a desenvolver, sim. É chamado tipo 1. Geralmente, qual é o quadro clínico? Acontece na criança, com 2 picos de incidência, lá pelos 6 anos, ou são pelos 11, 12 anos. Não está relacionado à obesidade e vai precisar necessariamente ser tratado com insulina. Entendi. E essa pessoa vai ficar dependente da insulina para o resto da vida. Enquanto viver, sim. Não pode, ela não, fazendo tratamento, fazendo exercício, isso não vai acabar. Isso é genético. Isso é genético, vai ter. E o outro tipo mais prevalente que a gente tem é o diabetes mellitus tipo 2. Esse sim relacionado com o aparecimento na 4ª, 5ª, 6ª década de vida e intimamente relacionado com a obesidade, com o sedentarismo, com esses hábitos de vida inadequados. Aí a culpa é nossa agora. A culpa é nossa, digamos. Sim, tem uma parte genética, existem pessoas com a predisposição genética. Então, pessoas que são grandes obesos não vão desenvolver diabetes. Entretanto, pessoas com uma tendência genética ficou um pouco acima do peso, aumenta o risco. Ok. Mas vamos entender, doutor, assim, para quem está em casa, assim, ok, a gente vai se alimentar, a gente come e isso se transforma em energia. Sim. Como é que chega a ser o processo da questão da energia, do açúcar dentro de nós, doutor? Porque esse é o problema, não é? Sim, esse é o problema. Então, toda vez que a gente come, de modo geral, o alimento é transformado em açúcar, isso vai para a nossa corrente sanguínea. E existe um hormônio secretado pelo pâncreas chamado insulina. Ele que vai colocar o açúcar dentro da célula, se a gente pudesse, de uma maneira mais simples explicando. Ele que vai fazer. Então, a gente precisa desse açúcar para nossas células funcionarem. Existem situações como o diabetes tipo 1 que existe uma falta desse hormônio, a falta da insulina. Já no tipo 2, você tem esse hormônio, mas ele não está funcionando adequadamente. Existe uma série de reações dentro do nosso corpo que impede ele funcionar adequadamente. O que a gente chama de resistência à insulina. Talvez os pacientes em casa, os telespectadores já ouviram falar nisso. É uma dificuldade da ação da insulina. Ou seja, a insulina, ela está presente no primeiro momento, mas ela não está funcionando adequadamente. E aí, doutor? A gente tem então algumas medidas, algumas não medicamentosas, como fazer atividade física, melhorar a alimentação, ter um hábito de vida mais saudável e outras vezes com remédios a gente tem que tratar. Entendi. Quer dizer que é verdade, doutor Danilo, que o nosso cérebro, né, nosso cérebro, ele precisa do açúcar, ele sobrevive com o açúcar, ele funciona com o açúcar, por isso que o açúcar é essa
droga, doutor, assim, que a gente precisa? Não, no nosso cérebro a gente precisa. Se a gente começa a baixar muito o açúcar no sangue, a gente começa a ter sintomas dessa falta. Os pacientes que têm diabetes devem conhecer a sensação de hipoglicemia. É a sensação de falta de açúcar no sistema nervoso central. Então começa a ter uma fala empastada, uma sensação de tontura, uma zonzeira. Em quadros mais graves pode até ter crise convulsiva e morte. Então a gente precisa do açúcar. Precisamos do açúcar, isso é fato. Isso é fato. Existe uma outra coisa assim, o açúcar, o doce, dá uma sensação de prazer no nosso corpo. Então tem pessoas que são, entre aspas, viciadas, ou precisam comer, isso aí, por causa da sensação de prazer que essa alimentação dá. Ou seja, ninguém se levanta da mesa se não vier aí uma sobremesa, doutor. Ou seja, o coroamento de uma boa refeição. Sim, existem alguns Isso pacientes já que entrou na precisam. cultura nossa. Sim, é um pouco cultural também. E hoje, como a gente disse anteriormente, a gente faz menos atividade física de modo geral. A gente tem carro, não se exercita tanto quanto antigamente. E isso favorece o ganho de peso. Ou seja, então, só para a gente recapitular, a gente vai se alimentar, a gente tem um excesso de açúcar no sangue. Né? O açúcar vai entrar na nossa corrente sanguínea. Sim. Aí, a insulina, que é produzida pelo pâncreas, ela vai lá e vai colocar na célula. Sim, ela é que eu para gerar a energia que a gente precisa para se movimentar. O problema é quando a célula já está cheia, entupida, e a gente continua comendo açúcar. Sim, doutor. exatamente. Não só o açúcar, mas o açúcar é o principal. Vai lá. Quando a gente está comendo mais do que a gente precisa. A gente precisa de uma quantidade, por exemplo, 2.000 calorias, você está ingerindo 3.000. Isso a longo prazo, ao longo de anos e anos, vai fazer mal para a gente. Entendi. E isso vai levar ao acúmulo de gordura, principalmente na região do abdômen, que a gente chama de uma gordura visceral. Essa gordura, metabolicamente, ela é muito ruim para a gente. E ela que vai causar esse fenômeno de resistência insulínica e depois ao diabetes mellitus. Então tem que perder aquela pancinha, aquela barriguinha. Exato, essa é a principal vilão nosso. Esse é o principal vilão. Que é essa gordura que está ali entre as vísceras, ela vai para o coração, para a corrente sanguínea? Ela é um órgão endócrino, ela tem a capacidade de produzir alguns hormônios. E esses hormônios, em excesso ou a falta deles, vão levar a esse estado de resistência insulínica que a gente está comentando. Então, o órgão principal ali é o pâncreas, doutora, assim, Sim. o pâncreas. E quando o pâncreas ele pode ficar doente também? Porque a gente ouve falar de pancreatite ou outras doenças do câncer, do pâncreas, até um câncer, doutora. Sim, o que acontece? Então, a gente tem dois tipos de diabetes mais frequentes. O diabetes mellitus tipo 1, a criança que precisa de insulina. O diabetes tipo 2, relacionado à quarta, quinta década, relacionado à obesidade. Existem outros tipos. Existe uma coisa que a gente chama de diabetes secundária a doenças no pâncreas. Por exemplo, o paciente não tem nenhum fator de risco para desenvolver diabetes, não é obeso, não é sedentário, mas tem uma pancreatite. Okay. Ele pode cursar com aumento da glicemia. Retirou o pâncreas por causa de um tumor. Ele pode ter diabetes porque está faltando o pâncreas para ele. E quando então a insulina que é produzida no pâncreas, ela entra na corrente sanguínea, ela entra em ação, ela vai trabalhar quando temos demais açúcar no organismo. Sim. E quando tem um de menos, o pâncreas também trabalha, doutor. Ele vai entender, ele é inteligente. Muito inteligente, é uma ótima colocação. O pâncreas tem a capacidade de secretar esses dois hormônios. A insulina, quando está em um excesso de açúcar, e o glucagon, que é um hormônio antagônico à insulina. Quando o açúcar está baixo, a gente produz glucagon, que ele vai pegar nossas reservas, tirar o açúcar de nossas reservas e colocar no sangue. Da onde é que ele vai tirar a reserva? Do fígado, do músculo e do tecido adiposo. Ele vai tirar... Da pança não vai? Não, no primeiro momento, infelizmente, não. Ele vai pegar primeiro no fígado, no músculo... Fala, depois... pança é barriga, gente. É, o tecido adiposo, a gordura. Né? Então, dali que ele vai tirar o glucagon, é outro hormônio secretado pelo pâncreas. Então, já aprendemos aqui, gente, vamos recapitulando, pode até notar que o pâncreas, esse órgão fundamental, ele é responsável nessa questão do controle das taxas de açúcar no sangue, diabetes, assim. Então, ele produz a insulina quando a gente precisa, ele vai colocar. E quando o pâncreas produz de menos, ele também produz outro hormônio, o glucagon, que vai dizer, o teu corpo precisa de energia, vamos colocar açúcar. Ele vai tirar do rim, vai tirar do fígado, do músculo. Do fígado, do em músculo, último lugar, o tecido adiposo, a gordura. E vai tirar lá para dar uma equilibrada. Doutor. Sim. O senhor falou de hipoglicemia. Né? É quando a gente não tem, o cérebro não tem, doutor? O que é? O que é hipoglicemia? São níveis baixos do açúcar e da glicose no sangue. E como se manifesta aí? O paciente vai ter alguns sintomas dessa baixa de glicose no sistema nervoso central, no cérebro, como tontura, uma sensação que parece estar embriagado, um raciocínio lentificado, eventualmente crises convulsivas e até a morte. Tá, isso aí, hipoglicemia. Além de sintomas assim, de palpitação, coração acelerado, sudorese,
O coração pode ter alguma arritmia por causa disso. Entendi. É como o corpo se protege dessa situação. Isso, a hipoglicemia. A hiperglicemia é... O excesso. Como é que eu sei, doutor, que eu tenho ou não diabetes? Ou seja, é só um hemograma que vai me indicar? Ou é aquela maquininha que eu vou ter que furar o dedinho, etc., que eu já vou perguntar, assim... Ou seja, como é que eu sei? Ou seja, é silencioso a coisa? O senhor tocou num ponto fundamental. Na grande maioria dos casos, uma glicemia já alta, discretamente elevada, não vai dar sintomas. Então, hoje acredita-se que no mundo, alguma coisa em torno de 1/3 a 1/4 dos pacientes têm diabetes, não sabe do diagnóstico. E não sabem. A glicemia está elevada, está tendo as complicações relacionadas ao diabetes, mas o paciente não sabe do diagnóstico ainda, porque não é um quadro clínico florido, não é uma coisa que aparece muito. Então, como a gente vai fazer o diagnóstico? É através do exame de sangue. Tem 3 formas. A glicemia de jejum, então a gente passa uma noite em jejum e tira o sangue no dia seguinte. Ok. Uma glicemia pós-sobrecarga, que a gente chama de teste de tolerância oral à glicose. Então, você toma 75 gramas de destrozol, um líquido doce, num copo como esse, e tira o sangue 2 horas depois. Ou senão, através de um terceiro exame chamado hemoglobina glicada, que é o exame que vê uma média glicêmica dos últimos 3 meses. Entendi. São as 3 formas de fazer o diagnóstico. Agora, muita gente, doutor, hoje está fácil para a grande maioria, vai na farmácia, tem várias marcas, etc., não se trata disso, mas tem aqueles aparelhinhos que eu vou lá no dedinho e, de repente, tira uma gotinha de sangue e faz um indicativo lá, apresenta um número. Ou seja, isso, ele é o indicativo, é o definitivo, como é que é? Ele eu acho que a gente pode usar de 2 formas, esse controle que a gente chama de destro. Ele pode ser um controle para quem já tem um diagnóstico de diabetes. Então, por exemplo, o paciente está assistindo a gente em casa, ele já tem um diagnóstico de diabetes, ele é orientado a fazer no jejum, fazer 2 horas após a refeição, fazer antes de dormir. Ou ele pode ser um alerta, ele não faz o diagnóstico para quem não tem diabetes. Mas é um sinal amarelo. Exatamente. Falou, olha, a glicemia está alterada, vamos procurar o médico, vamos fazer exame, vamos pedir um pouco de orientação. Talvez seja a possibilidade de ter uma mudança de estilo de vida antes de uma coisa mais grave acontecer. Entendi. Mas o diagnóstico é através de exame de sangue. Ok. Como é que no exame de sangue, no hemograma, doutor, assim, como é que tem algum padrão, tem alguma medida, olha, até tal número, você fica tranquilo. E tal número, olha, o sinal amarelo acendeu. Daqui para frente, cuidado que é o sinal vermelho. Sim, existe sim. Então, o que a gente considera uma glicemia de jejum abaixo de 100, então até 99 é normal. Perfeito, tá boa. De 100 até 126 seria o que a gente chama muito, entre aspas, seria um indivíduo com predisposição ao diabetes ou pré-diabetes, que é o linguajar mais leigo, talvez o nosso telespectador conheça sim. Acima de 126 já é o diagnóstico de diabetes. Ok, 126. Mas de repente a minha está lá, abaixo de 100 ou até 110, 115, enfim. Aí eu vou participar de uma festa, vou lá, vou comer um pouquinho a mais, depois tem aquela sobremesa, aqueles pudinhos deliciosos lá, eu vou e como aquilo lá. Aí eu chego em casa, pego um lá, dá 240, né? Ou seja, eu estou diabético ou não? Não tem critérios para falar isso. Provavelmente alguma coisa está acontecendo, seria o sinal amarelo que o senhor comentou. Tá. Para fazer o diagnóstico, a gente precisa estar em jejum ou tomar essa sobrecarga que a gente fazou. Mas geralmente uma pessoa normal não tem uma glicemia de 240. Ou seja, isso que o senhor falou é fundamental, porque de repente assim, não é porque você participou de uma festa ou uma sobremesa que vai lá, mediu ou fez o diagnóstico ali por conta própria, exatamente, que tem um número elevado que você é diabético. Ou seja, pegou o aparelho do amigo, do parente. Só eu tenho que fazer isso em jejum depois de quanto tempo? De 8 horas, o senhor já consegue. Então eu vou dormir e acordo de manhã, eu estou em jejum e faço a medição. Exatamente. No dia seguinte faço de novo. No outro dia faço de novo. Uma vez alterado já tem o diagnóstico. Uma vez só? O senhor precisa, na verdade, precisa 2 vezes para confirmar. O senhor faz a primeira vez, se estiver alterado, o senhor confirma com a segunda. Ou seja, faço em jejum, num dia deu 127. Pode esperar a semana que vem, faz a outra, se estiver alterado, já tem o diagnóstico. Já é diabético. Uma vez... Já tem o diagnóstico de diabetes. Ok. Uma vez que você passa pelo lado de lá, quer dizer, diabético, eu mudando o meu hábito de vida, doutor, ou seja, eu vou correr atrás do prejuízo, vou fazer exercício, vou mudar minha alimentação, eu vou passar no endocrinologista com o doutor Danilo, eu vou tomar o medicamento certo. Eu posso reverter a situação ou uma vez, tipo hipertensão, chegou lá em cima, está condenado? Cada caso é um caso, Entendi. mas existe a possibilidade de se pegar bem no início da doença e ser um paciente bem assim rigoroso em mudança de estilo de vida, em fazer atividade física, melhorar a alimentação, você pode reverter. Infelizmente não é o que a maioria a gente vê no consultório hoje em dia. Essa disciplina. Mas é possível, se pegar uma disciplina assim, algumas vezes uma mudança bem no começo é possível. Se já está uma coisa mais alterada, a glicemia está mais alta, nesse primeiro momento você vai ter que usar remédio, não tem como só com a dieta.
Gente, ó, tem solução, tem solução, mas vai depender muito do nossa boa vontade, né? Eu estou fazendo todas as perguntas porque eu estou naquele eu estou naquele né? Mas já estou correndo atrás do prejuízo, já estou fazendo caminhada diária, estou fazendo academia diária, daqui um pouquinho você vai ver, né? O resultado, né? Então, mas assim, tem como correr atrás e a gente reverter a situação. Depende da gente, da nossa boa vontade, vergonha na cara e começar a fazer as coisas certas, viu? Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, está aqui o Dr. Danilo, médico endocrinologista. No próximo bloco temos muito mais informação para você. A gente volta já, o programa é seu, você merece.